Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para dar alguns recados primeiramente e depois eu quero fazer alguns comentários sobre o meu Soneto a Narciso, meu poema Soneto a Narciso, que é um soneto que eu gostei de ter escrito. E logo que eu fiz ele, a Clara me sugeriu, né? Falou, Pedro, você podia fazer você conseguiu compactar muita coisa aí nesse poema, você poderia fazer um vídeo comentando, ficaria muito legal. Eu falei, talvez eu faça um dia, e hoje eu estava conversando sobre esse tema, então me deu vontade, confiei na ocasião aí e fiz. Então esse vídeo é para fazer comentários a esse soneto, que eu acho que eu vou conseguir apresentar partindo do soneto. Ensinamentos muito belos do filósofo Louis Lavelle, já que o soneto é inspirado no livro dele, O Erro de Narciso, né? E então vai ficar um vídeo bastante interessante e produtivo, creio eu. Não vou focar muito em aspectos técnicos da poesia, mas mais no sentido do soneto mesmo. Mesmo que eu não sou, claro que eu estudo poesia, evidentemente, mas não sou a pessoa... Não me vejo ainda como uma pessoa tão qualificada assim para poder ficar avaliando os aspectos técnicos, né? Beleza. Os recados, então, primeiramente, é o seguinte... Amanhã está marcado já, a menos que ocorra algum imprevisto, eu vou fazer uma entrevista aqui no canal com o poeta e crítico literário Bernardo Souto. Um sujeito que tem muito conhecimento, um cara muito bacana. Ele mesmo diz, né, eu estudo poesia aí obsessivamente, acho que há 20 anos, salvo engano. Então, uma pessoa que tem muito a ensinar, com certeza. E é um cara muito bacana, eu convidei, ele se mostrou muito solícito, tudo. Então vai ser um jeito legal aqui da gente apresentar para vocês também o trabalho dele. Ele tem cursos de poesia, tudo, e tem os livros de poesia dele também, está fazendo livro aí de crítica literária, tem vários trabalhos de crítica literária também. Então está marcado para amanhã à noite essa entrevista, por volta aí das 8h20, então salvo se tiver algum imprevisto daqui para lá, tomara que não tenha. E também dá o recado aqui da entrevista que eu já fiz com o Gelsimar. Vocês que gostam aí dessa questão de poesia, desses assuntos intelectuais, tal, da trajetória. Ali a gente fala um pouco de religião também, como que o Gelsimar se tornou católico. O Gelsimar também é professor, é poeta. Ficou muito boa a entrevista com ele e eu ainda vou gravar uma continuação, porque eu não consegui, nós conversamos por 3 horas e eu ainda não consegui esgotar o que eu queria, né? Resumindo ali bastante os tópicos, né? E mesmo assim eu não consegui esgotar tudo que eu queria com ele. Então em breve também vou gravar essa continuação, fica o recado dado aí, fiquem atentos, beleza? Aqui no Mato Grosso do Sul é um calor tremendo, então tem sempre que tomar um tereré, que é tipo, faz aqui a função que o café exerce lá em São Paulo, que é onde eu nasci, né? Beleza? Então vamos lá. Antes de eu falar entrar no soneto propriamente, eu vou então comentar um pouquinho do mito de Narciso. Esses mitos sempre têm várias versões, mas eu vou falar da mais... acredito que seja mais conhecida, e é também a que o Lavelle usa como introdução ali, o livro dele, os primeiros capítulos, introdução assim, né? Os primeiros capítulos ele fala do mito de Narciso diretamente, e aí depois que esse mito já está explicado, ele parte para outras coisas. Então assim, Narciso era um jovem de uma beleza extraordinária, e era um jovem muito puro. E já tinha meio que uma profecia ali, de que ele não poderia se ver, não poderia conhecer a si mesmo, que isso aí seria a ruína dele e tudo mais. E aí acontece o seguinte, um dia ele vai beber água numa fonte cristalina, uma fonte virgem, então muito pura. E aí quando ele vê o rosto dele refletido na água, ele fica absolutamente encantado consigo mesmo, certo? Ele fica tão apaixonado ali por si que ele não consegue mais sair daquilo. E o que acontece? Tem também a ninfa Eco, que foi apaixonada por ele. As ninfas são uma espécie de divindade vinculada aos bosques, a elementos da natureza. E essa ninfa Eco, ela exercia uma função lá no Olimpo, que quando o Zeus ia pular a cerca com algum mortal, ela ficava distraindo ali Hera. E quando Hera descobriu que ela fazia isso, então
fez com que ela nunca mais conseguisse falar nada que não fosse a última coisa que ela ouvisse. Então o eco aí tem a ver com a palavra eco também, né? Que repete ali o que dizemos. Então a ninfa eco, ela não tem uma voz própria, ela só consegue repetir a última coisa que ela viu. Só que ela se apaixona por Narciso, então ela vai ali, né, onde o Narciso está. E o Narciso, ele tem uma sede, como todos nós temos, de conhecer a sua essência, certo? Só que ele está preso na imagem, na aparência, que é o que mais afasta ele da essência dele. E aí o Lavelle faz essa identificação, né? Ele diz que a eco é a consciência que o Narciso tem de si. Então é a representação dele que ele faz a si mesmo. Tá bom, vamos deixar congelado aqui então por enquanto, que tem muita coisa ainda para fazer. Mas no final das contas então é isso. Ele fica apaixonado pela sua representação Narciso. Tem até uma frase do Lavelle muito legal, né? Que ele fala assim: o crime de Narciso é preferir a imagem ao eu. Então ele prefere o que ele cria de si mesmo do que quem ele de fato é. Beleza. E aí ele, como ele fica ali parado, se olhando na água, ele acaba por morrer. Beleza. Aí eu vou fazer primeiro uma leitura corrida agora do soneto. Depois... o barulho aqui foi a gatinha que entrou no quarto. Eu vou... Cortei aqui, pessoal, porque a gata entrou aqui no quarto. E eu até ia deixar ela andar por aí, tudo bem, mas começou a fazer muito barulho e já não ia dar mais para entender, né? Então vou fazer aqui a leitura, primeiro a leitura corrida do soneto, depois a gente aborda aí os aspectos detalhadamente. Então assim: não gozes por tua imagem, flor vaidosa, que o eu é uma pintura em movimento. Enquanto te comprases, corre o tempo e perdes pinceladas luminosas. A alma autocentrada nunca logra acerca de si mesma entendimento. E quanto mais se encanta com seu dentro, mais cega se dispersa no que afora. É certo, vale ouro a introversão. Conhece-te a ti mesmo, diz o oráculo. Contudo implica a frase, a condição. Que esqueças os efeitos, vás ao ato. Só Deus sabe tua luz no coração. A morte há de mostrar-te o teu retrato. Então, vamos lá, né? Primeiro por aspectos. Não gozes por tua imagem, flor vaidosa. É mais ou menos direto. É a imagem então que ele está vendo. E flor vaidosa, porque o Narciso também é uma flor, certo? O eu é uma pintura em movimento. Isso também é uma imagem do Lavelle que não está explícita no erro de Narciso, mas está no livro seguinte, que é o Consciência de Si, que acaba sendo até uma continuação do erro de Narciso. O pessoal fala aí que é a trilogia moral, né? O nome que foi dado a essa trilogia, e começa no erro de Narciso, Consciência de Si, e em face do outro, no último, né? O terceiro da trilogia. E aí, enquanto te comprases, corre o tempo e perdes pinceladas luminosas. Aí aqui o que é interessante? O eu está sempre em movimento. Até o Lavelle fala uma coisa muito interessante da sinceridade, que acho que eu até já tive ocasião de comentar aqui no canal, que é assim: a gente espera, as pessoas esperam que sinceridade é você representar com fidelidade aquilo que está dentro, certo? Você expressar. Só que o Lavelle fala: olha, a sinceridade ela não pode ser só representativa, ela é criativa. Então ela própria está criando esse dentro. Por quê? Se o meu eu está em movimento, eu hoje não sou mais o que eu era ontem, cada vez que eu vou pensar sobre quem eu sou, eu não estou diante de um objeto como diante de uma coisa estática, né? Eu vou olhar aqui esse copo. Nesse copo eu não vou conseguir esgotar, né? Diz São Tomás que a gente não esgotaria o conhecimento de uma mosca, eu não vou esgotar esse copo. Imagine, por exemplo, da origem dele. No cofre, o professor Olavo sugere, né, que a gente tenta reconstituir imaginativamente todas as etapas que o objeto passou para chegar aqui. Então, eu já não conseguiria com fidelidade ver todas essas etapas. Então, assim, de um copo eu não conseguiria esgotar. E o copo é um objeto estático. Imagine o nosso eu que, quando a gente pensa sobre ele, nós também estamos inserindo novos elementos, ele não está uma coisa parada. Então, por exemplo, vou pensar aqui na minha vida todos os meus erros, certo? À medida que eu faço isso, eu tenho uma interpretação sobre quem sou, sobre o que me falta, e partindo disso, como eu pensei sobre mim, eu estou me transformando. Cada vez que então, o Lavelle compara o eu com essa pintura que a gente vai pincelando ali por toda a vida. Só que o que aconteceu com o Narciso?
ele ficou apaixonado pela sua imagem e aí ele não consegue mais se criar. Ele parou no tempo, ele deixou de ser uma força criadora de si mesmo e ele congelou. Só que ele fez isso antes da hora, né? Porque isso naturalmente nos vai acontecer. Vai chegar um momento em que nós não poderemos mais inserir novos elementos na nossa autocriação. Lavelle também tem no Ciência Estética e Metafísica, salvo engano, que ele fala isso, ele fala do jeito muito bacana, né? Que em certo sentido nós nos criamos como Deus cria o mundo. Então a gente tem essa liberdade, é um dos aspectos onde a gente mais se assemelha ao divino, né? Então nós recebemos o livre-arbítrio para poder... Isso tem uma coisa muito bonita também. Nós recebemos então o livre-arbítrio então nisso a gente se separou de Deus. Porque você pega os entes inanimados, eles não têm uma vontade própria, esse copo, vamos dizer, como Deus é infinito, Deus está em tudo. Isso aqui está em Deus, pronto. Só que como a gente tem arbítrio, nós temos a capacidade de se separar voluntariamente de Deus, pela nossa vontade. Então a gente pode se fechar para isso, certo? O ser humano tem essa capacidade. No entanto, como o amor a liberdade é uma condição para o amor, certo? À medida que a gente, sendo livres, então podendo não amá-lo, podendo fazer qualquer outra coisa, a gente o ama, ou a gente ama qualquer outra pessoa, esse amor tem ainda mais valor. É por isso que, por exemplo, o amor de um ser humano tem mais valor para a gente do que o amor de um cão, de um gato, em geral, né? Tem essas conversas hoje em dia, um monte de gente fala, eu gosto mais de bicho que de gente, mas em geral as pessoas se pararem para pensar nisso mesmo, elas nem elas acreditam nessa afirmação, né? Então, eu lembro uma vez que eu trabalhava com um sujeito que ele falou, não, eu gosto mais de cachorro que de gente. Eu falei, tá bom. Você tem uma possibilidade, então, ou você salva a sua filha ou o seu Golden, né? Que eu tinha um Golden. Qual dos dois você salva? Aí ele... a filha dele, obviamente, né? Então, assim, mas ela é minha filha e ele é um cachorro. Não, mas eu não tô falando uma menininha qualquer. Até porque também creio que ele salvaria uma menininha qualquer, né? Mas eu não estou falando a menininha qualquer contra um cachorro qualquer, ou um cachorro qualquer contra a sua... Não, são duas criaturas que têm uma proximidade especial com você. Aí eu falar, sua filha tem um laço sanguíneo? Bom, tá bom. Aí é uma coisa mais. É possível que você tenha um laço sanguíneo com um ser humano, coisa que não é possível com um cão, né? Então já é um atributo a mais que o ser humano tem de amor, mas no fim das contas é porque o ser humano é mais livre. Então o amor dele tem mais valor por isso. Beleza. Então a gente se separa de Deus, só que Deus quer que a gente volte para Ele daí por a nossa vontade. E aí o que é lindo, que o Lavelle chama isso aí de milagre da encarnação voluntária, certo? Deus nos deu carne, nos deu alma, nos deu arbítrio, e nós podemos dar vida a Ele dentro da nossa existência, chamar Ele a participar da nossa existência com a nossa vontade. Então é como se Deus fosse tão caridoso e generoso que em alguma medida, pequena, mas em alguma medida, Ele nos deixa retribuir a imensa dádiva, o imenso dom que Ele nos deu. Por quê? Ele fala, né? Deus em si mesmo é puro ato. É o ser perfeito, pleno, não está em movimento, ele é imutável, tudo isso. Só que na gente ele é uma potência que a gente pode efetivar ou não. Então o Lavelle chama isso milagre da encarnação voluntária. Quando eu deixo, então, que Deus... E aí será uma plenitude do humano realizando isso. Vai ser ali o São Paulo falando, não sou mais eu, mas Deus que vive em mim, né? Pois bem, beleza. Então tem essa imagem da pintura, que aqui eu vou ler aí um outro trecho do Lavelle, então, do Consciência de Si, que é magnífico, para a gente ver bem essa questão da pintura que eu coloquei de um modo compacto ali no verso, né? Se o sentimento de morte, isso é do Consciência de Si, não é do Erro de Narciso. Se o sentimento de morte iminente não produz um pavor que nos paralisa, confere de súbito à nossa vida uma pureza e uma luz sobrenaturais. É que ele nos convida a olhá-la como uma realização consumada e já não como um ensaio. Como um quadro acabado ao qual o pintor já não poderá acrescentar nenhuma pincelada. Por acaso o pintor dirá que sua obra está morta, agora que está consumada? É só agora que ela começa a viver. Já nenhuma pincelada tem aquele caráter provisório e irreal, por assim dizer, de que ela se revestia enquanto o pintor tinha o poder de apagá-la. A obra saiu de um mundo onde tudo vem a ser para entrar em um mundo onde tudo existe.
Assim, a ideia de morte já introduz nossa vida na eternidade. A morte remata em vez de abolir. Por meio dela, a vida deixa de ser uma espera e se torna uma presença realizada. Essa vida, que até então tinha sentido apenas para nós, vem ocupar um lugar no universo, como o quadro que finalmente se desprende da mão do pintor para ocupar um lugar no patrimônio da humanidade. Sucede apenas que, com a morte, o quadro deixado por cada homem, e no qual ele dedicou a sua vida inteira, é ele próprio. E aí, então, é muito belo esse trecho aqui, daria para comentar muitas coisas, mas então, o Narciso, ele deixou, é isso que eu estou dizendo aqui na primeira estrofe do poema, inspirado no Laverne. O Narciso, então, ele deixou de continuar a pintura de si mesmo, porque ele se encantou muito com a representação que tinha ali até o momento, que era provisória. Então, e aí o mal dele é que nada externo a ele, é porque ele é alguém tão autocentrado, ele não teve mais contato com as outras pessoas, com os outros seres. O único ser que o ama, então, é a ninfa Eco. Só que quando ele quer, a gente tem esse impulso de nos doarmos por outra coisa, de amar e ser amado e tal. Quando o Narciso faz isso com a ninfa Eco, em busca da sua essência, ela só dá para ele o eco do que ele fala. Então, se ele fala eu, mim, ela, eu, então ela só repete a última palavra. Então ele sente que ela, lembrando, lá vai ele falar que ela é a consciência, a representação que ele faz de si, a consciência que ele tem de si, sobre si mesmo. Então não é uma coisa satisfatória. A pessoa presa em si mesma, ela não consegue. Um amor satisfatório, ela não se descobre. E aí então aqui, né, continuando, a primeira estrofe então de novo. Não gozes por tua imagem, flor vaidosa, que o eu é uma pintura em movimento. Enquanto te comprases, corre o tempo e perdes pinceladas luminosas. Daí depois. A alma autocentrada nunca logra acerca de si mesma entendimento. E quanto mais se encanta com seu dentro, mais cega se dispersa no que há fora. Aqui uma coisa interessante, né? Veja só. A alma autocentrada, em vários aspectos, ela seria aquela quarta camada, a gente pensar nas camadas da personalidade do professor Olavo, que é o quê? A pessoa que quer sempre afeto dos outros. Ela está tão focada em si que ela quer que as outras pessoas também testemunhem aquilo. E aí onde é que os objetivos dela são muito mesquinhos? Porque ela não vê outro ser humano com todo o abismo que outro ser humano é. Uma alma imortal, ela não chegou ainda nesse patamar de sempre estar em contato com as pessoas. O Olavo às vezes fala, né, usa muito a expressão de assim, é um teatro onde eu monto ali uma imagem minha e as outras pessoas, elas só são fantoches assim para reforçar essa imagem que eu faço de mim. Nós fazemos isso muito e tem gente que faz isso muito. Tem gente que a vida dela essencialmente se constitui disso. E é engraçado porque justamente essa pessoa ela acaba precisando muito de um reforço externo para essa autoimagem dela e acaba sendo uma pessoa muito dependente que as outras pessoas deem esse reforço. Então é interessante porque apesar dela estar autocentrada em si, ela está se dispersando fora. Assim como o Narciso, nesse aspecto que o Narciso assim, ele está se duplicando. Ele está refletindo num objeto, em algo real, que é o lago. O lago efetivamente existe para fora dele. Ele está duplicando a si mesmo. Em vez de ele alcançar a unidade, ele está se dispersando, refletindo a própria imagem lá. Só que aí ele quer conhecer a sua essência e não conhece. Então, quando a gente monta toda a realidade como apenas uma coisa para reforçar essa representação que nós fazemos de nós nos afastamos do real e de nós mesmos. Isso não é só uma coisa cristã, né? É essencialmente cristão isso, mas assim, até se você pegar... Minha mãe tinha um CDzinho budista um tempo atrás lá e falava assim, ficava falando encontrar a si mesmo, esquecer a si mesmo, encontrar a si mesmo. E aí a gente já vai falar um pouco mais disso. O Dr. Viktor Frankl também falava, né? A felicidade ela tem que ser um efeito colateral. Então quando eu fico centrado em mim, eu quero ser feliz. Mais me afasto da felicidade e caio num desespero, numa apatia. É quando eu estou me realizando para fora de mim, busco um sentido que me transcende, é que eu consigo me realizar. Então a felicidade é sempre um efeito colateral. Estou perfeito, nossa, estou feliz. Mas agora quero ser feliz, não dá certo.
Então essa alma autocentrada, que ela tá tudo, ela é sempre o centro de tudo, ela mais se afasta de si e ela acaba ficando mais dependente do que afora, seja dos prazeres, seja desse reforço egóico que ela busca nas outras pessoas, tudo, ela acaba ficando uma escrava disso. Então é curioso, porque apesar dela estar só focada em si, ela mais se afasta de si e mais vai, assim como o Narciso ele se dispersa, ele se duplica, ele se fragmenta, também essa alma vai se fragmentando, ela vai jogando um reflexo ali em cada coisa do real. Aí o Lavelle tem uma frase muito bonita, né? Pureza é aceitar que as coisas são o que são. Impureza é não pensá-las como são, mas pensá-las em relação a nós. É introduzir nelas o germe da mentira e da cobiça. Essas pessoas não ficam muito incapazes de amar, por quê? Que é no caso do Narciso, porque elas estão só justamente colocando as pessoas como atores num teatro que ela monta. Então como que ela ama? Ela está amando uma sombra, uma coisa que não existe, que só está ali para refletir a imagem dela de novo. E nós podemos fazer, e nós na verdade às vezes fazemos isso com toda a realidade, certo? E a gente acharia aí até alguns paralelos entre o Narciso e o Lúcifer, em algum sentido, né? Porque o Lúcifer também é muito... com certeza ele queria tomar o lugar de Deus. Uma das coisas é isso, as pessoas contemplam Deus no paraíso, né? E era uma coisa, acho que ele queria ser o contemplado, né? Tem aqui toda aquela coisa que ele não aceitou a questão da criação humana e tal, mas ele queria ser contemplado, com certeza é uma das coisas que ele inverte. Só que Deus é o próprio amor. Então, à medida que assim, a gente pode fazer várias associações entre amor e conhecimento, né? O próprio, por exemplo, Ortega faz muito no Meditações do Quixote, no estudo sobre amor. Ele fala, o amor lança luz sobre as coisas. Então, sendo Deus essencialmente amor, à medida que a gente o ama, nós nos amamos mais também, né? É até uma coisa, um parênteses aqui, tem gente que Deus coloca como mandamento lá, amá-lo sobre todas as coisas. Mas olha, o jeito melhor, não é porque Deus é vaidoso, até isso é pensando em nós, porque o melhor jeito da gente se amar e de amar as pessoas ao nosso redor é amando Deus e participando da essência dele, que é a fonte inesgotável do amor. Então, à medida que a gente participa dele, nós vamos amar mais tudo. Então, até isso é um benefício pra gente, não é que ele quer, né? E ele não poderia trocar a essência dele, ele é essencialmente isso, tá certo. Mas o Narciso não. O Narciso então se fragmenta, ele perde sua unidade, ele se duplica, se vê refletido no lago e fica disperso nas coisas de fora justamente porque fica buscando essas representações e vai se afastando da sua essência e fica só no aspecto da aparência. Daí então o outro terceto o primeiro terceto na verdade do soneto, né? É certo, vale ouro a introversão, conhece-te a ti mesmo, diz o oráculo, contudo implica a frase a condição que esqueças os efeitos, vás ao ato. Aqui muito interessante também, o Lavelle fala no Erro de Narciso, tem justamente um capítulo chamado assim, conhece-te a ti mesmo. E ali ele diz assim, olha, a Bíblia lá fala para nós nos esquecermos, e Sócrates fala para nós nos conhecermos, né? Baseado ali na inscrição do oráculo de Delfos, tudo. Mas é que eles não é que eles estão entrando em contradição, é que eles não estão falando do mesmo eu. E você só pode conhecer um, que é esse eu mais profundo, à condição de você esquecer o outro. O eu mais epidérmico, mais superficial. Então isso é uma maravilha, porque, olha que interessante, o Sócrates ficou sabendo através do oráculo de Delfos que ele era então o homem mais sábio lá da Grécia. Como que ele foi testar isso? Ele ficou numa investigação interna de si, foi procurar um psicanalista, sei que não podia, que não existia, né? Mas assim, para ver os traumas dele da infância, como que eu vou me conhecer? Nada disso. Ele foi através de um contato com as coisas de fora. Então ele foi conhecer a realidade em um nível mais alto. Claro, focado com esse aspecto de ver mesmo se era sábio ou não, então ele foi conversar com os sábios. Então um aspecto do real. Mas ele foi para fora e a partir de uma observação, de uma contemplação, de uma investigação sincera do que está do lado de fora, que ele se conheceu melhor. Então aí que ele falou, nossa, realmente, olha, eu achei absurdo lá quando falaram, o oráculo falou que eu era o homem mais sábio, mas eu estou vendo que realmente é assim, porque pelo menos eu sei os limites do meu conhecimento, eu sei o que eu não sei, e esse pessoal não. Então é maravilhoso como assim, ele é aquela coisa, de novo, né? Esquecer a si mesmo é conhecer a si mesmo. Lançando-se na realidade,
ele acabou tendo com sinceridade, ele acabou tendo uma revelação sobre si mesmo. Aí entra o negócio do daimon, que ele ouvia, aí teria que fazer um estudo, eu já li alguns diálogos platônicos, né? Mas eu não tenho uma base muito forte nessa questão do daimon para saber assim cronologicamente a partir de quando ele começou a ouvir. Também não sei se isso está bem explicado na obra do Platão, mas seria muito interessante pensar, porque Sócrates também começou a ouvir então algo, e é interessante porque o Lavelli fala uma coisa. Eu brinquei com a psicanálise, mas em outro livro, que é As Potências do Eu, que é um livro que não tem ainda traduzido pro português, eu li em francês o que eu li, parece que o Lavelli está indiretamente ali discutindo com o Freud. Eu brinquei de psicanálise. Por quê? O Freud fala lá que tem então a tensão, né, entre o eu, o acima do eu e o coisa. Eu prefiro esses termos desde que eu li o livro Freud, a Alma Humana, do Bruno Bettelheim, que ele fala que traduziram muito mal Freud e tal. Eu acho que assim fica mais bacana. Então eu, assim, porque outras pessoas falam ego, né, superego e id, beleza, dá mais ou menos no mesmo, mas eu estou usando essa expressão do coisa porque o Lavelli também usa coisa. Então o Lavelli fala que a gente tem essa coisa tenebrosa em nós, que é nossos antepassados, nossa carne, nossa natureza e tudo isso. E aí a consciência ela vai operando, né, vai trazendo à luz coisas dessa... Porque a gente não tem como escapar, nós nos criamos com base na natureza, que é os elementos que a gente recebeu. Então a consciência ela vai pegando alguns desses elementos e trazendo à luz do dia. Esses elementos têm coisa boa nele e coisa ruim na nossa hereditariedade, coisa que o Olavo às vezes fala muito, tem coisa que ora nos ajuda, ora nos atrapalha. Lavelli vai pegando e trazendo ao dia. Só que ele fala que o que nos impele a fazer essa criação e a ser melhor não é um princípio moral no sentido social do que as pessoas acham que seria o acima do eu que o Freud fala. É um princípio metafísico que é a voz de Deus em nós, certo? Então, assim, nós temos todos esses elementos inconscientes e nós temos a voz de Deus que quer que a gente se torne o que Ele sonhou pra gente. E tem o eu fazendo a consciência fazendo uma flutuação entre as duas coisas. Então, o eu é esse movimento, justamente, da consciência. O eu abrange tudo isso, então. Ele abrange esses elementos que já vieram com a gente. Ele abrange a voz de Deus, que Deus está também no nosso eu mais profundo, e o movimento da consciência transitando entre uma coisa e outra. Então existe uma introspecção que ela é muito interessante, até se a gente for pensar no nosso passado. Só concluindo, senão eu troco de assunto. E o Olavo fala uma coisa muito bonita que eu percebo muito o contato com as coisas que o Lavelli fala, que assim, aqui no Brasil é uma pandemia da gente achar que a gente conhece uma pessoa pelos erros dela, pelos traumas dela. O Olavo fala assim, você querer achar que você sabe o que é um sapato pelo prego que furou o sapato no meio do caminho. Então isso é o desvio do que ela era. E é o que o Lavelli fala, né? Você vai se conhecer profundamente realizando melhor em si. E aí eu associei aqui, eu lembrei que eu associei então essa questão dessa voz divina com o negócio do daimon do Sócrates, né? Mas tá bom. Aí o Sócrates então conheceu melhor a si mesmo quando ele se lançou a entender a realidade. E tem introspecções, tem introversões que são maravilhosas, até a questão do tempo, quando eu vou pensar no meu passado. Tem dois jeitos de pensar no passado. Você pode pensar no passado de um jeito tosco, que é você muito apenas tirando um deleite frívolo das coisas boas que você fez, certo? Ou tirando um remorso muito ruim das coisas ruins que você fez, só que sem um elemento criativo que é próprio do eu no tempo, de ir se criando, certo? Por quê? Porque eu posso pensar no meu passado e, através dos meus erros, eu achar um impulso criativo que vai me trazer acertos. A gente pensar no próprio São Paulo, né? Cometeu erros muito graves ali. Ele, até na morte do primeiro mártir lá, que é o Santo Estevão, né, que foi apedrejado, ele estava ali olhando ali, ele não via nada de errado, ele caçava os cristãos mesmo, achava que eles eram absurdos. E Cristo fala, por que você me persegue, né, Saulo, tal. Ele ficou cego, aquela história toda. O Daniel Hobbes, se eu não estou enganado, ele falou que né, que ele escreve a história da igreja, acho que ele disse que São Paulo ficou 3 ou 4 anos
depois dessa cegueira, antes de ir ao mundo, né? Mas ele ficou o quê? Estudando. Opa, então vou ter que entender, entrando em contato com os cristãos, vou ter que absorver isso aqui, certo? Mas você vê que o pensar no erro dele era com certeza uma coisa que alimentava aquele fogo dele de agir, certo? Assim como São Pedro pensando na negação. Só que virou um elemento criativo, que põe novas coisas em quem ele é. E como que ele vai limpar? É ficar se remoendo? Não, é justamente compensando então os erros dele com coisas boas. São Pedro compensando, pregando o evangelho, se deixando morrer de ponta cabeça. Então, isso é um pensar no meu passado criativo. Eu extraio força dos meus erros para um novo elemento na minha construção de mim mesmo. Diferente de eu só ficar pensando nos meus erros e remoendo, é uma coisa estática. Assim também como eu ficar pensando nos meus acertos, é por isso que eu coloco esse verso aqui. É certo, vale ouro a introversão, conhece-te a ti mesmo, diz o oráculo. Contudo, implica a frase e a condição que esqueças os efeitos, vás ao ato. Não fique pensando no efeito, o Lavelle fala muito disso, né? Mas vai ao ato. Então, assim, fiz uma coisa boa, certo? Convém que eu olhe essa coisa boa às vezes que eu fiz, que eu direcione minha atenção para ela, mas para eu ver, por exemplo, qual elemento que eu acertei para eu continuar acertando no futuro, certo? Mas agora, se eu só para ficar tendo um deleite, eu vou cair no negócio do narciso. Eu deixo de construir novos elementos, fazer novas coisas boas, fazer novos bens, ou de expurgar os meus erros do passado, porque eu quero... Entra até um pouco aquele negócio, né, que a sua mão direita não vê, que a sua mão esquerda não veja que a sua mão direita deu, enfim. Não ficar pensando no bem que a gente fez. E esse é o mal do narciso, ele perde muita coisa boa que ele poderia criar, porque ele quer fixar uma coisa que está se movendo, que é o eu dele, e ele quer ficar ali naquela representação de si. A morte vai fixar, que é o que eu falo daí no final. Então, só Deus sabe tua luz no coração. Tanto coisas boas que a gente fez quanto coisas ruins, a gente nem tem a capacidade de ver direito a dimensão. Porque, por exemplo, a gente comete um erro aí no meio da rua, sei lá, trata alguém com muita rudeza, nunca mais vê aquela pessoa, um estranho. Aquilo pode desencadear, ajudar a desencadear um monte de coisas muito ruins na vida daquela pessoa e às vezes até uma catástrofe. Só que a gente só viu até uma parte. A gente foi uma força que colaborou para algo negativo na vida daquela pessoa, certo? E a gatinha de novo. E o mesmo também do ponto de vista positivo. Nós não temos como saber todas as consequências de uma coisa boa que a gente fez. E é bom que a gente não fique se Deus está observando tudo, deixa para Ele esse julgamento. Então vamos continuar fazendo coisa boa, procurar agir, ou a gente pode pensar no passado, mas pensar de um jeito criativo, claro. E o narciso não, ele para de se criar porque ele ficou apaixonado pela imagem dele, ele está pensando só no efeito e esqueceu de atuar. Então ele morre de inanição porque ele fica vendo uma representação sua na imagem, no lago, e deixa de se fazer. Então aí os últimos, né? Só Deus sabe tua luz no coração, a morte é de mostrar-te o teu retrato. Então aquele retrato que estava sendo pintado durante toda a vida, que o Lavelle fala que enquanto a gente ainda está vivendo, muitas pinceladas podem ser provisórias, porque a gente depois pode apagar, pode consertar, ou pode errar por cima de uma pincelada bonita, certo? Na morte não, o quadro está pronto. E aí o Lavelle fala assim, seria o ideal que a nossa morte acontecesse no momento mais perfeito. Então, não sei vocês, mas já aconteceu comigo algumas raras vezes, mas já eu me senti tão bem, tão pleno, tão feliz que eu pensava, vem automaticamente um pensamento assim, caramba, eu podia morrer agora, cara. De tão feliz que eu tô, seria muito bom morrer nesse estado. Eu acho que aumentaria a chance aí do meu destino no além não ser um destino trágico. Então ele fala, seria o ideal que a gente morresse num momento desse, só que todos nós somos o pintor que pode fazer uma cagada ali no quadro a qualquer momento, a gente não sabe quando que a morte vai vir. E aí o quadro vai se desprender da nossa mão e é uma porcaria. Mas você, o professor Olavo Freire usa muito isso também, o Lavelle fala, na morte, o seu passado não vai ser apagado, porque senão você já seria uma outra pessoa. O Lavelle aborda isso bem no Quatro Santos, né, que é um livro até que eu traduzi. Mas a minha tradução é muito amadora, porque eu não sou tradutor e também tenho que aprender muito de francês, eu sou um amador, estou engatinhando, né? Mas eu consegui perceber mais ou menos desse livro por ter feito a tradução. Mas tem uma tradução do Roberto Mallet, que é um cara que entende muito mais da língua francesa, com certeza, e que já traduziu muita coisa, então é um livro que eu recomendo demais. Se vocês forem comprar, compra dele, a editora Cedro, tá?
o livro 400, mas lá ele fala, se o meu passado fosse apagado, eu já seria uma outra pessoa na eternidade. Então vão sair o quê? Vão sair só as memórias banais. E a memória ela vai, na verdade, purificar o sentido dos eventos. Então você vai continuar com a sua lembrança, você lembrando que é você, só que toda a essência espiritual que você perdia no meio do caminho, aí você vai ter isso, assim, pensando num destino positivo, no pós-morte, né? E isso em vida a gente já observa algumas situações parecidas com isso. Como, por exemplo, quantas vezes a gente não está num presente que, enquanto é presente, é ruim, quando vira passado, que já foram os anos, fala, pô, aquela época eu achava que era ruim. Isso acontece com algumas pessoas, né? Mas na verdade não era tão ruim, agora eu consigo ver. Então você está vendo o sentido espiritual daquilo, e à medida que você amadurece, esse olhar benevolente, ele deixa de ser lançado só sobre o que era passado, mas também sobre o que é presente. É muito interessante, você entende esses mecanismos, então e seu olhar vai ficando mais sensível, então você já antecipa a contemplação. Porque muitas vezes a gente não consegue contemplar as coisas justamente porque a gente está atuando. Então não dá para você olhar bem, né? Assim, o sentido verdadeiro de cada evento, a beleza verdadeira de cada coisa. Quando é um passado, é uma coisa estática, eu não vou conseguir mexer. Não há o que eu faça que vai alterar aquilo ali. Então muitas vezes a gente está mais passivo. A contemplação é a gente se apagar diante do objeto contemplado. Que o Narciso não faz isso também, porque além do eu dele estar em movimento, ele não se apaga, ele está com o amor próprio muito aflorado, né? Então ele não está se apagando, ele está se reforçando. Mas beleza. Então, à medida que você amadurece, você consegue antecipar esse olhar e você consegue olhar o próprio presente já com esse olhar já transfigurado. Então na morte, seu passado vai continuar. Então você vai ter todo o tempo para ver quem você foi. Você vai desfrutar do que você fez de você. Acabou, é isso, certo? Lógico, transfigurado, aí você pode ser expurgado por Deus, né? Se purificando das suas máculas, isso aí tudo beleza. Mas você vai continuar lembrando de quem você é. E aí a memória, ela vai ser, você vai continuar com a memória, mas então uma memória límpida, retirando todos os acidentes e vendo a essência espiritual, a beleza da ordem, da vida, mesmo com seus defeitos, tudo isso. Eu até tenho um poema meu que chama Um Longo Epitáfio, que eu falo assim: mas talvez mudo de imprevisto, banhe-me aquela luz do outro lado, e acompanhado ao próprio Cristo, caminhe já sem peso, nem passado. Que chama Um Longo Epitáfio, o poema termina assim. Então talvez eu estou escrevendo o poema, eu falo, o eterno é um mistério, porque são todos os momentos simultâneos. Eu falo, talvez eu já esteja de algum modo, em algum outro nível de realidade, já condenado ou salvo, é o que eu digo. Mas quando eu falo assim, caminho já sem peso nem passado, eu estou pensando no passado acidental, ilusório, certo? Que é isso que eu estava dizendo, quando a gente não consegue enxergar bem, isso vai sumir, a gente não consegue lembrar bem. E aí, contanto que nos salvemos, vai ficar só o passado purificado, beleza? Então você na morte, nosso eu vai deixar de ser um movimento, vai deixar de ser um quadro em construção e vai ser fixo. Então a gente vai ter tempo para olhar o que nós somos. Querer parar para ver, eu sou bonitão, gostosão, olha como eu fiz isso aqui bem, você está tirando tempo seu. Ou o remorso também. A gente pode pensar nos nossos atos e deve na nossa história, mas pensar criativamente. Usando as informações que a gente colhe nessa introspecção para nos melhorarmos enquanto almas autocriadoras, enquanto eus autocriadores, e também nisso a gente vai ver melhor a realidade externa à medida que a gente atuar olhando as coisas tais como são, não como representações, como reforços a uma autoimagem nossa que a gente cria, beleza? Então realmente eu acho que tem muita coisa compactada nesse soneto, ficou um soneto bonito. Agora que eu já expliquei todo o sentido, eu vou fazer mais uma leitura dele. Então assim, né? Soneto a Narciso. Não gozes por tua imagem, flor vaidosa, que o eu é uma pintura em movimento. Enquanto te comprases, corre o tempo e perdes pinceladas luminosas. A alma autocentrada nunca logra, acerca de si mesma, entendimento. E quanto mais se encanta com seu dentro, mais cega se dispersa no que há fora. É certo, vale ouro a introversão,
Conhece-te a ti mesmo, diz o oráculo, contudo implica a frase, a condição. Que esqueças os efeitos, vás ao ato. Só Deus sabe tua luz no coração. A morte é de mostrar-te o teu retrato. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Deu para falar várias coisas do Erro de Narciso do Lavelle, que é um livro maravilhoso. Comprem, leiam, já disse, é meu escritor predileto, assim. Depois dos textos bíblicos, acho que nada me aclarou tanto. Ao menos a minha opinião até o momento é essa. Né? Então, um cara que eu sou louco pelo que ele escreve. Acho até que é um santo que um dia vai ser reconhecido, quem sabe. Também, se não for, ele mesmo diz que a santidade tem elementos invisíveis, né? Então tá bom, tudo vai ser como tem que ser. Reforçando então, amanhã à noite, às 20h20, aqui para mim 7h20, que eu falo de Dourados, mas para vocês do Mato Grosso do Sul, para vocês 20h20, vai ter a entrevista com Bernardo Souto, poeta e crítico literário que sabe muito de literatura e vai ter muito a acrescentar. A gente vai falar sobre a trajetória dele, os conhecimentos dele, como que ele foi, né, quais etapas aí da vida, sobre os livros dele, os projetos dele, tá certo? Então vai ser muito bacana esse papo. Valeu, pessoal, até a próxima!